E eu fui convidado para criar a empresa de capital junto com o pessoal do financeiro. Foi aí que eu entrei no financeiro. E por que eu entrei no financeiro? Porque o pessoal chegou para mim e falou assim, Fúvio, da turma que está aqui, você é um dos poucos, não que eu fosse o único, mas você é um dos poucos que viu os dois lados. Você foi vidraça e foi pedra. E você viu a aviação militar, e você viu a aviação executiva. Então você conhece bem do business como um todo. Então nós precisamos de alguém que conheça esse negócio como um todo e enxergue os números financeiros que tem por trás dele. Então as visões dos impactos financeiros que eu acumulei como vidraça e como pedra, dos dois lados, me ajudaram muito na hora de desenvolver as decisões de projeto, porque às vezes a gente tinha que influenciar no projeto, né? O financeiro chegava lá e falava, por favor, engenharia, isso é lindo do ponto de vista de engenharia, mas não faz não, que eu não vou conseguir, ninguém que vai pagar isso, né? Então, ajudaram bastante a transformar em números essas coisas, e não só para o OIM, mas para o aerofornecedor do OIM também. Se o aerofornecedor não se atentar para os impactos que ele pode causar, tanto no OIM, quanto no cliente do OIM, que é a linha aérea, ele pode inviabilizar um projeto de um avião. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast do Aerofornecedor. Estamos aqui presentes antes do Natal para falar um pouquinho para vocês sobre um assunto que pouca gente acha que é importante, mas que tem uma criticidade nos negócios dos aerofornecedores que é muito importante. Oi, Fúvio, tudo bem? Boa tarde, Cláudio, tudo jóia? Realmente, praticamente véspera de Natal, né? E um assunto que mexe com bastante gente, você tem toda a razão. Tá bom. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre engenharia financeira e como é que ela se enquadra na indústria aeronáutica, tá? O Fúvio, ele trabalhou na área de finanças, né, da Embraer, né? Então, saiu da engenharia, saiu daquela área cheia de projetos, cálculos e foi fazer outros cálculos, esses financeiros. Então é uma experiência boa que ele teve e que a gente acha legal que vocês também ouçam um pouquinho para mostrar esses aspectos, tá? Fúvio, vamos lá, vamos começar. Tá ok, Cláudio. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é falar um pouquinho dos diferentes tamanhos de aeronaves, né? Porque fazer manutenção no meu aviãozinho lá no Aeroclube é uma coisa, fazer manutenção no 767, no MD-11 ou no Embraer 190 é outra coisa. Então, vamos ver como é que eram as operações lá atrás, né? Então, as operações aéreas, para existir no começo, elas recorriam a financiamento. As empresas iam lá num órgão financiador qualquer, faziam um financiamento. Então o órgão financiador dava o dinheiro para elas, elas pagavam o avião e depois elas pagavam o dinheiro para o órgão financiador, né? E ficava pagando aquele financiamento, igual a gente faz casa, carro, o que for. Como o negócio era muito importante para o país, geralmente o apoio para esse financiamento, que era muito dinheiro, imagina comprar 10 aviões. Eu não estou falando de 10 cachorro-quente, estou falando de 10 aviões. Então, esse apoio geralmente vinha via governo, mas era financiamento, tá? Então, o banco não tinha nada a ver com a empresa aérea, não tinha nada a ver com o avião, não tinha nada a ver... Ele era um empréstimo, um financiamento. Nesse começo da aviação, as aeronaves eram utilizadas até o final da sua vida. Então, eu acho que todo mundo aqui vai lembrar dos aviões da VASP estacionados lá no aeroporto de Congonhas. Ah, mas são 737-200, muito antigo. Era assim que era antigamente. Então, a amortização do financiamento era feita em cima dessa vida do avião. E o cálculo do banco fazia e tornava possível pagar essa amortização.
É bom lembrar que nesse início das operações aeronáuticas no Brasil, não havia ainda aqui no Brasil aerofornecedor. As aeronaves eram todas importadas. Não tinha ninguém fazendo nada aqui no Brasil. Em 69 começou-se a pensar em Embraer, né? Então, as operadoras desenvolveram suas oficinas internas. Aí o sistema financeiro mundial se modernizou e introduziu uma outra modalidade de financiamento, que a gente não chama mais financiamento, porque no financiamento existe alguma garantia para o sistema financeiro que está te emprestando aquele dinheiro. Nessa outra modalidade, que a gente hoje conhece por leasing, não é que tem uma garantia. O órgão financeiro é o dono do avião. Então, o avião não é da empresa aérea, o avião é do órgão financeiro. E o órgão financeiro faz uma operação que a gente chama de leasing, né? Que é quase um aluguel, é muito parecido, para quem quer usar. Por que eu estou falando isso agora? Eu estou falando de engenharia financeira, estou falando da época que eu trabalhei no departamento financeiro da Embraer. No começo dos anos 60, era moda aquela história de qualidade total. Começou a chegar, o professor Falcone trouxe aqui para o Brasil esse conceito. E aí, então, o que aconteceu com a política de atender ao passageiro das empresas? As empresas aéreas passaram a competir na sua capacidade de atender cada vez mais os desejos do passageiro. Então, se tivesse 2 aviões na frente de um passageiro, um mais velho e um mais novo, e ele pudesse escolher em qual ele ia voar, adivinha qual que ele ia escolher? Então, o que aconteceu com isso? As empresas passaram a não usar mais os aviões por 30 anos. Então, os leases que substituíram os financiamentos passaram a ter períodos menores de 30 anos. Então, olha, o banco passou a ser o proprietário, o avião não é mais da empresa, da operadora, e o tempo de amortização mudou, porque o cara não sabe quantos anos a empresa aérea vai ficar. Lógico, tem o contrato, o tamanho do contrato, mas ninguém mais faz contrato por 30 anos. Tá? Então, mudou um pouquinho. Nessa época estava surgindo a Embraer, 69, 70, ela foi inaugurada oficialmente em 8 de janeiro de 70, né? E é óbvio, né, que todo mundo que estava envolvido na criação da Embraer, aquele grupo pequeno de pessoas, eles já falavam, a gente não vai dar conta de tudo, a gente vai precisar de aerofornecedores. E se esses aerofornecedores forem brasileiros, melhor ainda, porque eles estão aqui perto, vão ajudar a gente, etc. Bom, aí surgia também um conceito na época, que depois ficou muito popular por causa do comandante Rolim, que foi o conceito de aviação regional. O que esse conceito veio a fazer? Era um conceito que utilizava aeronaves de menor porte do que aqueles MD-11, Boeing 737, para ir em aeroportos de infraestrutura, que a gente falou que era ruim a infraestrutura, né? Então usava esses aviões menores para ir nesses aeroportos menores. Então surgiram vários conceitos, e entre eles o conceito de hub and spot, que era o conceito de que o avião pequeno vem da cidade pequena para a cidade grande, vários aviões de várias cidades, aí esses aviões pequenos alimentam um avião grandão que faz um voo mais distante ou até internacional, né? Então, esse conceito começou a surgir para minimizar o problema da infraestrutura aeroportuária e era uma oportunidade, então, que ia de encontro àquela história da qualidade, né? De atender o cliente, de botar o cliente sempre tem razão, o cliente em primeiro lugar. Então, isso movimentou um pouco como o sistema financeiro entrava dentro do negócio das empresas aéreas. Como é que eu entrei nessa história? Como é que eu aprendi o que precisava, o que não precisava? Eu não nasci sabendo, nem caiu do céu no meu colo. Eu suei e aprendi na raça.
Então, a primeira coisa começou a acontecer lá na faculdade, né? Eu já falei numa live anterior, que você fez uma pergunta interessante para mim, que eu fiz um Pareto uma vez lá na faculdade para decidir para que direção eu ia, né? Nesse Pareto eu vi que, naquela época, em termos de custos de operação e custos de construção, projeto, valor, motor, os conjuntos de motores eram o ponto número 1. Em segundo lugar vinha trem de pouso e em terceiro lugar vinha todo o resto do avião, em vários graus, mas todo o resto. É importante lembrar que naquela época os aviões não eram com aviônica embarcada, não tinha essa eletrônica embarcada que tem hoje, né? Era tudo com reloginho. E eu falei, bom, preciso ir para um desses dois lados. Minha primeira experiência, então, foi lá na faculdade, quando eu fiz uma máquina de ensaio de trem de pouso, segundo o FAR Parte 23, que ainda não é de aeronaves grandes, é de aeronaves civis de porte médio, pequeno. Mas me deu uma importante informação, o conhecimento de como ler, interpretar e para que servem os requisitos aeronáuticos. Isso foi um primeiro passo que falou assim, olha, tem um negócio aqui que você tem que cumprir e para cumprir esse negócio, alguém vai ter que gastar dinheiro. Por exemplo, fazer o teste do trem de pouso naquela máquina que eu estava bolando. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com, eu falei, puxa, tem algo mais além do projeto, que é essa tal de manutenção. Então ficou claro para mim a relação delicada que existe entre os aerofornecedores dos componentes, das partes que formam o avião e os custos de operação daquele avião, né? Hoje, eu já sei, você já sabe, os nossos ouvintes provavelmente já sabem, que tem nome isso, né? Então, o fabricante da aeronave hoje a gente chama de OEM e os fabricantes das partes a gente chama de Tier. Tier 1 são os grandes conjuntos, motor, trem de pouso, APU. Tier 2 são os conjuntos um pouco menores. Tier 3 são as pecinhas e alguns componentes que são mini conjuntos. E aí Tier 4 é matéria-prima, material standard, etc. Hoje a gente sabe disso, naquela época eu não sabia. Para mim era o avião e os componentes. Mas quando eu me formei, eu tive a sorte de poder entrar na Embraer. E dentro da Embraer eu fiz um caminho que caminhou começou no estágio no ensaio em voo, quando a Embraer ainda era estatal, e eu cheguei até a área de engenharia de configurações. Na área de engenharia de configurações, foi o lugar onde eu, pela primeira vez, ouvi o que o cliente da Embraer, o que o cliente do fabricante queria dizer. E eu comecei a entender as escolhas que o cliente fazia. Por que eu quero isso no meu avião? Por que eu quero aquilo no meu avião? E aí, entender como isso afetava o projeto e a certificação do produto. Um fato interessante nessa hora foi quando eu me dei conta de que eu estava sendo o ponto focal, ponto central do programa de manutenção do Brasília, do 120. Eu estava juntando todas as informações de todas as áreas de engenharia, montando, né, somando os vários partes. Então foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu aprendi muito sobre o plano de manutenção. Mas eu ainda não conhecia todas as áreas do avião. Eu ainda conhecia um pouco do trem de pouso que eu vi lá na faculdade, conheci um pouco de motor, que era a área que eu falei que é importante, que eu queria conhecer, mas ainda não sabia como é que fazia aquele monte de papel de manutenção que chegava para eu montar o plano de manutenção e eu ir lá no Bakovski certificar o plano de manutenção para poder entregar a aeronave. Então aí foi uma época interessante, onde eu entendi um pouco da relação entre os tiers, os fabricantes de componentes, de conjuntos e de peças, ou aerofornecedor, como eu prefiro chamar, e o OEM.
né? Então, por exemplo, chegava um operador lá e falava assim, eu não quero esse assento do meu avião preto, eu quero ele azul, porque azul é a minha cor. E, infelizmente, a tinta azul não era uma tinta que não produzia gases tóxicos. Então, aquele material eu tinha que pedir para o fabricante desenvolver. Então, o fornecedor, o fornecedor do tecido azul, tinha que desenvolver e gastava um dinheirão para atender uma escolha de um cliente. Eu comecei a entender como é que funcionavam essas coisas. Comecei a entender como é que funcionavam as influências da operação. Por exemplo, se você fosse voar numa determinada altitude, você precisava garantir oxigênio por X minutos para os passageiros e pilotos. Se você fosse voar numa outra altitude, você precisava garantir oxigênio por Y minutos, e não mais por X minutos. E isso mudava completamente todo o sistema de oxigênio. Você tinha que reprojetar, simplesmente porque o cara tem que cruzar uma cordilheira na rota dele. E você não vai fazer um avião, você vai fazer um modelo de avião que atenda tudo isso. Outra coisa que eu comecei a perceber que é muito importante, que a gente não pensa, é o valor do estoque para o operador, né? Imagina se eu falar para ele que ele tem que trocar uma vez por semana o O-ring do motor. Ou se eu falar para ele que ele tem que trocar uma vez por ano o O-ring do motor. É diferente. Eu estou usando o O-ring como uma bola de ensaio aqui, mas é diferente. Então o tamanho do estoque é importante. Outra coisa importante, se já existe um O-ring igual que ele usa num avião que ele já tem, e o meu O-ring vai ser igual ao dele, ele não precisa ter 2 estoques. Ele pode ter um estoque só, fazendo a média dos 2 modelos de aeronaves. Então isso diminui o custo de capital empatado, né, como a gente costuma dizer. Então tudo isso, você veja, leva para o lado financeiro, para o lado do custo. Então é importante essas coisas, ver como isso tem relação com o financeiro. Aí veio os tempos magros da Embraer, onde ela sofreu pra caramba e começou o processo de privatização. Durante o processo de privatização, eu acabei indo nas empresas aéreas. Ou seja, eu sentei do outro lado do balcão. Eu era pedra, virei vidraça. Na verdade, o contrário, né? Eu era vidraça, virei pedra, né? E nas empresas aéreas eu tive uma visão do outro lado. Então, enquanto dentro da Embraer, durante esse período, eu tive uma visão do ponto de vista do fabricante, seja o OEM, seja o Tier, do impacto financeiro que as escolhas oferecem. Quando eu entrei nas empresas aéreas, eu tive a oportunidade de ver o outro lado, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em todas as grandes empresas aéreas que existiam na época no Brasil, Varig, VASP, Transbrasil, e nas pequenas também, mas trabalhei em todas. Geralmente eu era responsável por motores, que era a minha paixão, que era o que eu tinha conhecido. Mas sempre tinha alguma coisinha a mais. Então, por exemplo, na Transbrasil, além de ser responsável por motores, porque as empresas tinham que ser enxutas, né? Então ela não podia ter 20 mil funcionários, ela tinha que ter 40, 30, 20. Então eu era responsável pelos motores e também fui responsável pela implantação de um novo tipo de operação. Puxa, operação, aquela coisa que eu tinha visto lá na Embraer, quando eu estava em engenharia de configurações, que o cara falava do oxigênio, era uma coisa muito parecida. Então, por exemplo, eu tive a sorte de conhecer melhor a influência dos requisitos de operação na escolha do modelo de aeronave e na influência da certificação e do custo da certificação. Então, eu passei a ter uma outra visão. Eu também passei a ter uma visão do relacionamento dos aerofornecedores diretamente com os clientes do OEM, ou seja, com as linhas aéreas. Porque eu estava na linha aérea e a gente recebia o representante do fabricante, o representante da Embraer, mas recebia também o representante do motor, o representante do APU, o representante... de pouso. Tudo, exatamente, recebia tudo isso. Então eu comecei a perceber
como é que era esse relacionamento, né? Então não existia só aquele relacionamento que eu tinha aprendido lá na Embraer, que era o relacionamento da Embraer com o fornecedor dela. Tinha o relacionamento daquele aerofornecedor diretamente com a empresa aérea, fornecendo peças, ajudando, orientando, manutenção. Então, eu vou citar alguns exemplos que eu já citei em outra oportunidade, que foi, por exemplo, uma colaboração muito grande entre um OEM, um fabricante de motor e uma linha aérea brasileira, onde, por acaso, eu era o responsável por essa linha aérea. A gente desenvolveu formas de fazer a manutenção que tornaram a manutenção extremamente mais econômica para a América do Sul, para o brasileiro, que na época era um grande problema, né? Na Transbrasil. Na VASP, por exemplo, eu aprendi uma lição muito pesada. A gente tem um espírito aeronáutico, um espírito de respeito, um espírito de respeito pela vida, pelo outro, muito grande. Não dá para eu escorregar lá em cima. Morre. Então não dá para pensar em fazer uma coisa errada. Então eu tive uma experiência muito ruim dentro da VASP, eu não gostei do que eu vi lá, eu não vi o respeito e aprendi como é que a parte financeira lida com o poder, né? Eu aprendi essa desgraça, infelizmente, e aí falei, não é para mim. Eu não compactuo com isso e pedi demissão. Aí, na Varig, de novo, responsável por motores, mas também tinha uma coisinha a mais, pela implantação de um novo modelo de aeronave na Varig. A Varig tinha encomendado, lá atrás, o 145. E ela estava implantando a operação do 145. Então eu tive a oportunidade de lidar com as outras áreas que o aerofornecedor também fornece. Por exemplo, o aerofornecedor também fornece treinamento para o piloto, que não tem nada a ver com manutenção do motor, também fornece treinamento para a aeromoça, também fornece peça para o interior do avião, também fornece peça para o trem de pouso. Então, eu tive a oportunidade de lidar com todas essas outras áreas, inclusive com uma área que me chamou muito a atenção, que foi a área de planejamento de rota, né? Então, isso influenciou muito no desenvolvimento e na melhoria da aeronave. Eu vou dizer para você, por exemplo, um caso muito interessante, que foi o caso de uma falha específica de um determinado componente de motor, aí no caso era o motor, e essa falha específica era repentina e tornava a vida do motor na asa muito mais curta do que o previsto. Mais ou menos ela durava 1/4 do que devia durar. Então você tirava o motor, fazia manutenção no motor 4 vezes mais do que o necessário. Então imagina a interação entre o representante da linha aérea, o representante do fabricante de motor e o representante do fabricante da aeronave. Aprendi muito sobre custo de manutenção nessa época. Aprendi demais como que eram as divisões do custo em si. Então, o custo de manutenção é muito parecido com quando a gente faz o cálculo do custo de uma construção civil, de uma fábrica qualquer. Tem o custo direto e tem o custo indireto. O custo direto é aquele do serviço que você vai e faz, seja a manutenção ou seja a peça utilizada nele. E o custo indireto, nesse caso, por exemplo, de 4 vezes a mais de remoção do motor, você tinha que ter 4 vezes a mais de estoque. Então, isso é um custo indireto. Outro custo indireto, a peça falhou e o voo estava programado. Você vai ter que cancelar o voo. Mas não é assim, não é eu vou cancelar esse voo. Qual voo que eu cancelo? Eu pego uma outra aeronave que estava prevista para um outro voo, ponho aqui para fazer esse voo, porque essa rota é importante, e cancelo aquele, ou eu cancelo este. Então, veja a influência de dinheiro, a influência da parte financeira, da engenharia financeira, na decisão de operação da aeronave.
só porque uma aeronave falhou e a outra não, né? Então, quanto vale a imagem de uma empresa para um cliente, né? Outra coisa, quanto custa a aeronave ficar parada para fazer aquela manutenção? Se eu for parar o avião A, ele vai ficar 4 dias parado. Nesses 4 dias, ele leva 20 passageiros por dia. Então, ele vai custar para mim 80 passageiros a menos. Mas se eu pegar uma aeronave B, que leva, em vez de 20, 200 passageiros por dia, naquelas rotas que ela faz por dia, em vez de 80 passageiros, nos mesmos 4 dias ela vai me custar 800 passageiros. Então, todo esse jogo financeiro, eu entendi a influência da operação na capacidade de despachabilidade, ou seja, de executar o voo, que aquelas peças que o aerofornecedor entrega para o OEM e o avião inteiro que o OEM entrega para a linha aérea tem influência. Então, eu comecei a perceber a relação entre o dinheiro e a operação. E isso foi muito bacana. Teve um caso, por exemplo, o caso de uma diretriz de aeronavegabilidade, que a gente, como operador, acabou ajudando os fabricantes a não levarem um puxão de orelha tão grande assim das autoridades. Por quê? O representante do fabricante da aeronave ajudou prontamente a gente quando a gente viu o problema. O representante do fabricante do componente ajudou prontamente a gente quando a gente viu o problema. Nós três nos reunimos, eu era o representante da linha aérea, mostrei os dados da caixa preta para eles, analisamos o problema, descobrimos a resposta, chamamos a autoridade aeronáutica para uma reunião no hangar, falamos, olha, aconteceu isso, o estudo está aqui, a resposta é essa, nós vamos fazer isso. A autoridade, nossa, você já tem tudo pronto? Tem, mas eu preciso emitir uma diretriz de aeronavegabilidade, porque isso é muito grave. E aí a gente redigiu junto, a 5 mãos, junto com a autoridade aeronáutica. E aí o aerofornecedor não foi prejudicado, o OEM não foi prejudicado, a operadora não foi prejudicada. Foram aprendizados muito grandes. Nessa época que eu estava na Varig, eu tive a honra de ser convidado pela Embraer para ser chairman do working group do plano de manutenção. E isso significava que eu ia ver todas aquelas áreas que lá na Embraer estatal me enviavam os planos de manutenção e ia ver tudo aquilo. Isso foi um aprendizado enorme, porque a gente tinha reuniões iniciais no começo, as reuniões eram mensais, com representantes de todos os fabricantes de componentes, com representantes de todos os clientes que operavam ou que tinham intenção de operar aquela aeronave. E era assim, o engenheiro, representante do aerofornecedor, apresentava o projeto do sistema dele para aquela aeronave. E nós, representantes das empresas aéreas, questionávamos com a nossa experiência de campo. Então a gente perguntava, puxa vida, você está propondo um negócio igual àquela aeronave modelo XYZ lá. E aquela aeronave lá na Europa, onde eu vou, falha todo mês por causa disso. Era muito legal. Eu adquiri um conhecimento da influência do operador e no projeto da aeronave e no custo final do projeto da aeronave e da operação da aeronave. Né? Então, foi um conhecimento profundo que eu tive nisso, foi uma troca de experiências global muito importante, que agregou muito para mim e que eu hoje disponibilizo para os nossos clientes. Então, eu criei um outro ponto de vista. Né? Eu tinha lá na Embraer Estatal aquele ponto de vista do lado do OEM e do aerofornecedor. Agora, eu criei o ponto de vista do lado do operador, da linha aérea, do cliente final desses dois aqui. Então, eu passei até as duas visões. De pedra, virei vidraça. Né? Mas aí, Cláudio, a Embraer foi privatizada. Foi privatizada e resolvemos chamar de volta.
Quando ela me chamou de volta, eu fui trabalhar numa área diferente, uma área que eu não tinha um conhecimento ainda, que era a área que foi onde a gente se conheceu, né? Que é a área de aviação militar. Nessa área, eu tomei contato com outro tipo de relacionamento. Lembra, tinha o relacionamento, que a gente já falou num podcast inteiro, o relacionamento do OIM com os aerofornecedores. Depois tinha o relacionamento do OIM e do aerofornecedor com a linha aérea. Tudo isso tinha contrato. Eu chamo de relacionamento porque é um relacionamento, mas é óbvio que tem um contrato. E aí eu tomei conhecimento de um terceiro tipo de relacionamento, que era o relacionamento com os operadores militares, onde geralmente o contrato não é que nem de uma linha aérea que fala eu vou comprar o Boeing 737. Não, geralmente o militar fala eu preciso de um produto para fazer tal missão. Então, por exemplo, um tanque para atravessar o deserto do Saara. Ele não pode ficar seco no meio do deserto, ele tem que aguentar atravessar o deserto. Avião é uma coisa, ele chegava lá e especificava, eu quero um avião para missão de treinamento do cadete brasileiro, eu quero um avião para missão de transporte das autoridades, e assim foi. Então eu tive a noção de um outro tipo de requisito. Não era mais o requisito de certificação, não era mais o requisito de operação, mas era um requisito de um outro tipo de stakeholder, que era o cara que queria que algo fosse feito especificamente para ele, né? Então foi muito interessante porque eu aprendi uma coisa que depois me ajudou muito na qualidade, né? O 101, que é o cheque 1 a 1 dos itens do contrato feito pelo representante do comprador, no caso do comprador militar, no caso era a aeronáutica aqui no Brasil, comprando aviões, ou aviação militar de outros países que compravam aviões da Embraer também. Inclusive você trabalhou num deles, muito legal. Mas era assim, era formal, o cara ticava item por item se o projeto tinha cumprido. Se o projeto tivesse cumprido, ele comprava, pagava e terminava o pagamento da aeronave e aceitava a aeronave. Então esse foi um outro tipo de relacionamento que eu aprendi. Aí, com esse relacionamento, o pessoal me convidou para gerir um quarto tipo de contrato que eu também nunca tinha visto. Eu aprendi que existe mais um. Então, olha lá, o contrato entre o fabricante e o OIM, o contrato entre o operador, o fabricante e o OIM, o contrato entre um comprador específico militar que especifica o que quer para o fabricante e para o OIM, específica, óbvio. E agora eu descobri que tinha aquele negócio que eu chamei num outro vídeo de aviação de luxo. Os caras que compram avião executivo, né? As grandes empresas que transportam seus presidentes, suas diretorias para as grandes reuniões ou para as grandes inspeções, às vezes até ele vai visitar e inaugurar uma fábrica. No Japão, na China, na Alemanha. Então ele tem que ter um avião VIP, um avião executivo. E era um outro mercado completamente diferente. Ele era muito próximo do mercado militar em termos de que o cara tinha certas exigências. Mas ele queria muito da aviação da linha aérea em termos da segurança. Porque o militar, ele está ali para dar a vida dele pelo país. É diferente do passageiro do avião, que ele está ali para cumprir a viagem dele e sair vivo do outro lado, né? Então, o passageiro VIP é uma mistura desses dois, o avião executivo. E é uma mistura também de sofisticação. Então, por exemplo, ele não me diz que ele quer azul no assento só. Ele diz que ele quer o azul turquesa 247 do fornecedor Y. Nossa Senhora! Aí eu vou lá no fornecedor Y, vejo se ele tem um tecido azul turquesa 247 e falo para ele, vamos certificar isso para anti-chama? Nossa Senhora! Eu aprendi um outro mundo, Cláudio, um mundo completamente... E comecei a ver o tamanho da influência das decisões do usuário final, né, que é o tal do passageiro, ou piloto, ou a linha aérea, seja quem for, ou até o piloto militar, no custo da aeronave. Quando eu comecei a mexer com esse negócio, era quando a Embraer estava se reestruturando e querendo formar as várias divisões da Embraer. Hoje a Embraer tem várias divisões. Naquela época ela estava começando a pensar. E eu fui convidado para
criar a empresa de capital junto com o pessoal do financeiro. Foi aí que eu entrei no financeiro. E por que eu entrei no financeiro? Porque o pessoal chegou para mim e falou assim, Fúvio, da turma que está aqui, você é um dos poucos, não que eu fosse o único, mas você é um dos poucos que viu os dois lados. Você foi vidraça e foi pedra. E você viu a aviação militar, e você viu a aviação executiva. Então você conhece bem do business como um todo. Então nós precisamos de alguém que conheça esse negócio como um todo e enxergue os números financeiros que tem por trás dele. E então era um parzinho casado. Tinha um outro diretor que veio da área financeira, da área bancária, que entendia muito bem da parte financeira, e eu, que entendia da parte técnica. E a nossa função era conversar entre os dois para criar as coisas que permitissem criar um sistema, uma divisão dentro da Embraer, que permitisse substituir aquela operação de leasing que eu falei lá atrás, por uma operação mais interna na Embraer. Por quê? Porque a gente se tornou muito dependente dos grandes detentores de capital mundial. Esses caras, e às vezes esses caras eram 2 ou 3 caras só, uma pessoa. Não estou falando aqui de grandes bancos, grandes instituições. Por incrível que pareça, tem trilionários no mundo, bilionários. E esses caras, alguns deles, compram o avião e fazem leasing. Esse é um passatempo deles, comprar avião e fazer leasing. E é um negócio, né? É um negócio do caramba. Então, não só um Lehman Brothers da vida, um Bradesco da vida faz leasing, mas uma pessoa física X, que se transforma numa pessoa jurídica Y, lógico, ela nunca vai fazer como pessoa física, mas no fundo é uma pessoa física que tem muito dinheiro, também faz leasing. Então a gente estava com um spread, né, um espalhamento muito grande desses tipos de pessoas e a gente tinha muitos contratos diferentes. Então imagina para a coitada da Embraer gerenciar essa variedade de contratos. Isso era um outro mercado completamente diferente, não era de vender avião, era de gerenciar contrato, era de gerenciar volume de negócios, era de ver fluxo de capital. Então foi um mercado muito bacana, onde eu aprendi muito com esse diretor que veio do sistema financeiro, tá? Aprendi pra caramba com ele, e entendi os requisitos do sistema financeiro. Requisito não é de certificação? Mas também tem requisito financeiro. Vai lá fazer um financiamento no BNH e não dá uma garantia para ver se você consegue o financiamento. Quem dá garantia? O próprio governo, às vezes, dá garantia para você, se você for família pobre. Se você for classe mais alta, ele não dá, ele pede a garantia que é para ele poder dar para quem é mais pobre. Então, a mesma coisa que tem, o sistema financeiro pede requisitos dos compradores e dos proprietários das aeronaves. Então, o que eu fazia? Com essa visão que eu tive dos dois lados, da janela e da pedra, uma das minhas funções era ajudar a definir condições técnicas que pudessem ser verificadas e inspecionadas no momento de transição da aeronave de um cliente para outro. Lembra que eu falei que o leasing passou a permitir, por causa da competição pelo consumidor, aeronaves ficarem menos tempo com o operador, e aí o operador sempre tinha aeronaves mais novas, né? Então, de tempo em tempo, o avião mudava de operador. Ele continuava com o mesmo proprietário, que era o banco, mas mudava de operador. Saía da TAM, ia para a Gol, saía da Gol, ia para a TAP, saía da TAP, ia para a Alitalia e assim por diante, né? Então, uma das coisas que eu fazia era essa, era traduzir em números financeiros requisitos técnicos que fossem colocados nos contratos como elemento de transição do avião de um operador para o outro, para garantir a segurança do operador que estava recebendo, a segurança de que o avião não iria ser problema para o novo operador, para o dono do avião, que era o banco, e a segurança de liability de todos os fabricantes, OEM e os aerofornecedores impactados. Então, com isso, eu trouxe aquele conhecimento
profundo do plano de manutenção que eu adquiri enquanto chairman. Eu fui 7 anos chairman do Working Group, do MRB do 145. Eu trouxe essa experiência para dentro da Embraer. Então, eu trouxe a experiência, essas 2 experiências, de volta para a Embraer. E isso ajudou muito na criação dos requisitos, né? E aí eu passei a ter muito contato com o advogado. Eu passei a ter muito contato com a parte legal e a parte financeira e fiscal. Outra coisa que eu fazia também era calcular um negócio do leasing, uma parte do leasing que é chamada, e isso foi a parte mais difícil para mim, porque eu tive que criar do zero. A Embraer não tinha nenhuma experiência, eu não tinha onde buscar, porque isso a pessoa não dá de graça, tá? Que era calcular a fórmula de quanto eu vou cobrar da linha aérea para ter a garantia de que a linha aérea está fazendo a manutenção. Ué, você cobra isso? Sim. Num leasing, um pedaço do valor que ele paga pelo aluguel da empresa refere-se à manutenção. Quando ele prova que fez a manutenção, esse dinheiro é descontado do leasing. Se ele não provar que fez, o dono do avião, o banco, fica com esse dinheiro como parte do leasing, né? Então eu tinha que inventar fórmulas para calcular o desgaste do pneu, o desgaste do O-ring no motor, o desgaste do sistema de oxigênio, e inventar fórmulas e falar, puxa, esse O-ring aqui é insignificante em função do custo da aeronave, então esse eu vou desconsiderar no cálculo desse custo. Mas esse sistema aqui não é insignificante, é grande. Um custo de manutenção desse componente aqui vai $1,5 milhão. Então, eu não posso desconsiderar. Então, inventei fórmulas, criei fórmulas para calcular essas coisas todas. Então, as visões dos impactos financeiros que eu acumulei como vidraça e como pedra, dos 2 lados, me ajudaram muito na hora de desenvolver as decisões de projeto, porque às vezes a gente tinha que influenciar no projeto, né? O financeiro chegava lá e falava, por favor, engenharia, isso é lindo do ponto de vista de engenharia, mas não faz não, que eu não vou conseguir, ninguém que vai pagar isso, né? Então, me ajudaram bastante a transformar em números essas coisas, e não só para o OIM, mas para o aerofornecedor do OIM também. Acho que a gente pode tirar uma conclusão aqui, né, Cláudio? A conclusão que a gente tira desse trabalho todo, dessa experiência toda, é que se o aerofornecedor não se atentar para os impactos que ele pode causar, tanto no OIM, quanto no cliente do OIM, que é a linha aérea, ele pode inviabilizar um projeto de um avião, inviabilizar o comércio, um mercado inteiro, né? Então imagina esse motor que durava 4 vezes menos do que o previsto. Isso podia ter matado o projeto da aeronave. Graças a Deus foi verificado rápido e corrigido rápido, né? O aerofornecedor, ele, através dos requisitos financeiros vindos do sistema financeiro e do cliente final, né, ele pode passar a atender melhor o seu cliente final. Por exemplo, com processos de manutenção melhores divididos, melhores espaçados, que o operador fala, puxa, que legal, isso daqui eu não preciso parar o avião no meio do dia para fazer, eu posso esperar ele chegar de noite para fazer, né? O aerofornecedor, não só o OIM, mas o aerofornecedor, tem que entender um requisito que lhe é pedido, que lhe é imposto pelo OIM, mas que na verdade veio do operador. Quem pediu o sistema de oxigênio para voar mais alto não foi o OIM. Ele quer um barato, né? Porque ele quer vender o avião. Mas o operador falou que vai voar mais alto, então não tem jeito. E quem que vai ter que fazer isso? O fornecedor, o aerofornecedor do sistema de oxigênio, né? O aerofornecedor tem que compreender e usar bem, mas compreender
as suas responsabilidades. Em inglês, né, liability. Nos relacionamentos, e eu falei agora há pouco, relacionamento significa contrato, né? Naqueles 3 tipos de contrato, 4, vamos colocar o executivo aqui também. Esses 2 aqui são muito parecidos. Naqueles 4 tipos de contratos, a responsabilidade dele no contrato de fornecimento, ou seja, com o OIM, responsabilidade dele no contrato de garantia com o usuário final. Muitas vezes o OIM tem um contrato que não cobre a garantia do componente. Você já viu isso em qualquer lugar, carro, computador, tudo. O hard drive não está coberto, isso não faz parte da garantia, né? Poxa, a gente sabe disso. E nas movimentações financeiras causadas pelas mudanças efetuadas devido ao contrato de leasing. Então o cara sabe que na mudança de operador A para o operador B vai acontecer tal coisa. E ele tem uma responsabilidade. Então o aerofornecedor tem que estar preparado. Ele sabe que ele vai ter que trocar o assento, não vai ser de graça, lógico que ele vai cobrar, vai sair de onde? Daquela tal de reserva de manutenção que eu falei, que é a parte do leasing que cobre a manutenção não feita. Ele vai ter que trocar o revestimento do assento, não porque está velho, porque pode estar novinho, mas porque ele mudou da Varig para a Alitalia, e as cores, o logotipo são outros. Então ele vai ter que mudar, né? Quem vai ter que ter um assento certificado, com tecido certificado, é o aerofornecedor do assento. E assim por diante para qualquer peça do avião. Então isso é que é muito importante. Se o aerofornecedor brasileiro não entender o seu lugar, a sua responsabilidade dentro do mercado, ele pode perder chances de aumentar o seu mercado enormes. Por exemplo, se ele não entender um requisito da Alitalia e ele só entender o requisito da Varig, quando a Embraer vender o avião para a Alitalia, ele não vai conseguir fornecer peça para a Alitalia. A Embraer vai arranjar outro aerofornecedor. Então ele perde chances muito grandes. Eu acho que essa experiência, que a gente chamou de engenharia financeira, né, que é enxergar o papel do dinheiro no meio da engenharia, ou o papel da engenharia no meio do dinheiro, não sei. Eu acho que isso é uma coisa que o nosso aerofornecedor, agora, século XXI, está começando a enxergar. E nós temos aqui dentro da Aerospace Brasil, a divisão do aerofornecedor que a gente tem aqui, a gente tem um conhecimento, tem consultores, tem você que entende muito de análise especificamente desses contratos militares, né, Cláudio? Que sabe muito bem como é que é feita aquela inspeção 101. Nós temos outros consultores aqui que trabalham com a gente que entendem muito bem da parte de mudança do processo fabril para atender um requisito contratual e assim por diante, que a gente pode estar disponibilizando para os nossos aerofornecedores. Muito bom, excelente. Acho que hoje o nosso papo foi muito legal, mostrando para o aerofornecedor que ele tem que ter um pezinho, né, um pezinho no lado financeiro nesse sentido. Ele não é só o lado de administrar o dinheiro que entra e sai, mas é como ele consegue ver oportunidades de incrementar os negócios dele. Então, Fulvio, muito obrigado por esse bate-papo. Pessoal, por hoje o nosso podcast se encerra. A gente se vê aí nos próximos podcasts, ok? Boa noite. Obrigado, Cláudio. Ótimo, muito obrigado. Acho que você deixou uma deixa aí pra gente. Deixou uma deixa, nossa senhora. Mas é isso mesmo. Você falou que tem um outro lado do financeiro. Você falou do lado da gestão do dinheiro que entra e sai, aquela gestão financeira comum. Vamos falar disso no outro podcast? Boa. Tá bom. Até logo. Obrigado, gente. Até logo. Tchau, pessoal.